O conflito entre Israel e o Hamas entrou no 10º dia e o número de mortos já passa de 4.000. O nosso correspondente, o Sérgio Uti, acaba de chegar na cidade de Beerseba, que fica a 40 quilômetros da faixa de Gaza. Ele vai contar para a gente, né? Ele está agora num centro de voluntários e vai explicar como é que está sendo feito esse trabalho de ajuda humanitária. Muito bom dia, obrigado por conversar com a gente, o Sérgio. Bom dia a todos vocês. Bom, a gente está aqui a cerca de 40 quilômetros da faixa de Gaza, como você disse, numa região que não tem sido muito alvo dos foguetes lançados a partir da faixa de Gaza pelo Hamas. Isso dá mais tranquilidade para essas pessoas aqui, que são muito jovens, na verdade. Há 24 centros como esse em todo o território de Israel, trabalhando para ajudar aquelas pessoas que saíram de casa, que estão precisando de alguma coisa agora. Obviamente, esse tipo de organização do lado de cá da fronteira é muito melhor, né? Eles se organizam, têm possibilidade de se organizar muito melhor, até porque eles não têm as fronteiras fechadas como Gaza, né, obviamente. E há pouco, Darlisson, houve um anúncio aqui do governo de Israel de que todas as pessoas que moram numa margem ali num raio de 2 quilômetros da fronteira com o Líbano serão retiradas de casa por conta dos ataques do Hezbollah, né? Esse grupo que controla o sul do Líbano e que ataca o norte de Israel. Isso já aconteceu aqui no sul. A gente saiu há pouco de Sderot, que é uma cidade que fica ao lado da faixa de Gaza, faz fronteira com a faixa de Gaza, onde a população quase inteira já foi evacuada. Portanto, há uma tensão nesses dois pontos de fronteira do país e uma tensão também sobre o que pode acontecer, o que já está acontecendo e o que está para acontecer na faixa de Gaza. Sérgio, a impressão que a gente tem aqui do outro lado do planeta, e você nos corrija se a minha avaliação for errada, é de que a pretensa incursão por terra e o bombardeio ali no norte da faixa de Gaza, que estava na iminência de acontecer no último fim de semana, ainda não veio com força total. Você avalia que os pedidos, então, de apelo humanitário feito pelas nações para segurar um pouquinho até conseguir deslocar essas pessoas realmente surtiu efeito, ou o que já está acontecendo por lá é essa decisão de Israel de entrar com tudo na faixa de Gaza? Olha, difícil responder a sua pergunta, Felipe. O que a gente sabe é que as Forças Armadas, as Forças de Defesa de Israel anunciaram que vai haver uma incursão por terra, por água e pelo mar. Isso ainda não aconteceu. A gente não sabe se isso não aconteceu por conta da pressão internacional para que não haja tantos prejuízos, né, tantas mortes entre os civis de Gaza, algo que já está acontecendo numa proporção histórica, eu diria, ou se Israel está dentro, de fato, do seu planejamento. Hoje, por exemplo, a gente teve um encontro com autoridades israelenses bem na fronteira com Gaza. E o discurso deles, eles estão fazendo um esforço tremendo para trazer a imprensa internacional, para mostrar alguns lugares, detalhes do massacre que aconteceu nesse país, meio que para justificar o que, segundo eles, precisa ser feito em Gaza. E eles já têm nessa conta que o que eles vão fazer em Gaza dificilmente vai excluir a população civil, como já está acontecendo até o momento. Portanto, o que a gente vai ver, obviamente, nos próximos dias é uma piora da situação do lado de lá. O Conselho de Segurança da ONU marcou para hoje à tarde a votação do projeto apresentado pelo Brasil para um cessar-fogo humanitário, tanto para equipes, né, atenderem os doentes, porque os hospitais na faixa de Gaza já estão superlotados, né, existe uma previsão de que a energia possa acabar em até 24 horas, e esse cessar-fogo seria para um corredor humanitário, sobretudo na região do Egito, né? A gente sabe que o Conselho de Segurança da ONU, embora tenha as potências mundiais envolvidas, tem a questão do veto, tem Rússia, tem Estados Unidos, isso pouco quer dizer na prática, até porque não houve até o momento em nenhuma votação da história, né, em que houvesse um consenso entre todas as partes envolvendo o conflito de Israel e palestinos. Como essa questão do pedido de cessar-fogo, da pressão que a ONU pode fazer a partir de agora, sobretudo em cima de Israel, isso pode ter efeitos práticos no que esse povo está vivendo agora, ô Sérgio?
Olha, eu acho que a gente não pode descartar que essa pressão internacional tenha algum efeito, sim. Voltando à pergunta anterior, tem algum efeito, sim, sobre o governo israelense. O que eu posso trazer para vocês, inclusive das conversas que tive agora cedo com o prefeito de Sderot, com outras autoridades israelenses, é que há um consenso entre eles de que não há essa possibilidade de cessar fogo. Isso é algo que eles são totalmente contra nesse momento. E eles usam esse argumento. Olha, houve um massacre aqui no meu país, as palavras dele, a gente está lidando com o Hamas há anos e precisamos resolver esse problema, custe o que custar. Então, é óbvio que essa é a pressão da comunidade internacional, um cessar-fogo para que a população civil tenha um dano menor, se é que isso é possível, mas o consenso que existe aqui entre os cidadãos israelenses, até mesmo entre aqueles que são mais moderados, é que é preciso fazer alguma coisa se não para eliminar o Hamas, mas para tirar a força do Hamas, o que é naturalmente muito difícil nesse momento, né? Ô Sérgio, muito obrigado, tá, pela sua participação. Dani, você queria fazer alguma colocação aqui, aproveitar a presença do Sérgio com a gente? Não, sim, acho que o Sérgio pode até confirmar isso para a gente, se ele já recebeu essa informação, mas a gente recebe aqui das agências internacionais que cidadãos e famílias dos Estados Unidos partem do porto de Haifá. Só para a gente saber, e para quem está em casa também, acho que o Sérgio pode até me ajudar, o porto de Haifá é, na verdade, o único porto, né, o Sérgio, que as pessoas têm ali a possibilidade de saírem da faixa de Gaza, né, porque se eles vão pelo mar Mediterrâneo, isso Israel acaba não permitindo essa saída. Qualquer outro ponto, eles estão impedidos. Então, essa saída do porto de Haifá é a única saída que não só as famílias americanas, como também palestinos têm e tentam sair desse momento para tentar fugir dessa guerra, né? Pois é, eu não tenho essa informação ainda. O que eu posso dizer para vocês é que o secretário de Estado, né, dos Estados Unidos, o Antony Blinken, que é o chefe da diplomacia norte-americana, ele está aqui, ele voltou a Israel depois de 4 dias, ele estava aqui 4 dias atrás, voltou hoje. Obviamente, eles estão nessas negociações intensas. Os Estados Unidos, obviamente, estão diretamente envolvidos aí no planejamento do que vai acontecer, estão supervisionando isso diretamente, porque são os aliados tradicionais, históricos de Israel e, claro, a força dos Estados Unidos dá a eles algumas vantagens para tentar retirar os cidadãos norte-americanos que estão em Gaza, né? Agora, essa questão do porto, que inclusive foi bombardeado dias atrás, eu ainda não tenho uma confirmação aqui para passar para vocês. O fato é que as coisas vão acontecendo muito rapidamente. A gente está se deslocando de um lado para outro do país, já veio uma informação sobre o que está acontecendo no Líbano, como essa que eu passei para vocês, de que parte dos moradores está sendo evacuada. Portanto, as coisas estão acontecendo num ritmo absolutamente rápido por aqui. Ô Sérgio, compartilha com a gente qual é o seu plano de cobertura para esse 10º dia de conflito. A partir de agora, o que você está em busca na região em que você está? Olha, Felipe, a gente tem que... todos os jornalistas hoje estão de olho na possibilidade do início dessa incursão por terra de Israel e as consequências que isso pode ter, obviamente, para a população civil da faixa de Gaza. Outro ponto também é se o Hamas vai intensificar os bombardeios ao território de Israel, qual será o envolvimento de outros grupos como o Hezbollah, também como grupos da Síria, que bombardearam Israel no último sábado, por exemplo. Israel, inclusive, bombardeou o aeroporto de Alepo, na Síria, envolvendo aí, nesse caso, o governo sírio. Portanto, tem várias peças no tabuleiro desse conflito. E a gente fica de olho o tempo inteiro tentando entender essa situação e passar essa informação. Estarão esses grupos dispostos a se envolver mais do que se envolveram nesse conflito? E até que ponto? E até que ponto países, potências militares, como vocês citaram aí, Rússia, que aliás o presidente russo falou hoje com Assad da Síria, né? O Joe Biden, que hoje cancelou uma viagem nos Estados Unidos para ficar em Washington cuidando de problemas de segurança, que obviamente envolvem Israel. Então há muitas frentes de informação para a gente prestar atenção nos próximos dias, mas aqui em campo, nos próximos dias e nas próximas horas,
mas aqui em campo eu te diria que a prioridade é prestar atenção para ver se Israel vai de fato começar essa incursão por terra nas próximas horas, porque já houve 2 prazos dados, né, para a retirada da população do norte para o sul de Gaza. Esses 2 prazos já passaram, a incursão até agora não começou, portanto ela pode ser iminente, pode começar a qualquer momento. E o que você está vendo aí, Sérgio, é que aquela população que a gente estimou em 1 milhão de pessoas que viviam ao norte da faixa de Gaza, aos quais foi dado esse aviso para que viajassem, fugissem para o sul do país, uma parte importante dessa população ainda continua lá no norte, né? Então o risco humanitário está aí posto de qualquer maneira. Uma parte dessa população continua no norte por vários motivos. Um deles, o Hamas deu uma ordem contrária para essa população, para que ficasse em suas casas. Outras pessoas que não fazem parte do Hamas também falaram isso por conta do bombardeio de parte de um caminhão com pessoas que fugiam numa rota até então segura, mas que foram bombardeados. Portanto, há o medo das pessoas também de saírem e serem bombardeadas no meio do caminho. Portanto, há muita informação, muito desencontro de informação nesse momento que, claro, que atrapalha a vida dos civis que estão ali tentando fugir desse absurdo dessa guerra, né? Sérgio, muito obrigado pela sua participação e por conversar com a gente aqui ao vivo, na manhã do Primeiro Impacto para todo o Brasil. A gente te deseja um bom trabalho e faz o convite para que você que está em casa acompanhe o trabalho do Sérgio, não só pelas notícias no sbtnews.com.br, 24 horas por dia, mas também logo mais à noite no SBT Brasil. Bom trabalho para você, Sérgio. Ô, gente, mas aí as pessoas são ordenadas ou dado alerta para que elas saiam de uma região e vão para o sul, e aí tem o próprio grupo terrorista sabendo que se o grupo de civis sair para o sul, aquela área vai ser bombardeada, invadida, impedindo a saída das pessoas, né? Então, eu acho que é uma demonstração muito óbvia de que o Hamas não representa o povo palestino, né? Um grupo terrorista. Se estivesse realmente preocupado com as pessoas que estão ali e que quisesse que os civis não morressem, né, estariam favorecendo um corredor humanitário. Não é o caso. Então, não é um grupo, mais do que um grupo extremista, é um grupo terrorista que está ali, inclusive, usando os palestinos como escudo humano. Isso é realmente muito sério. Inclusive, de acordo com as agências internacionais, o Hamas já estava preparando esse ataque há bastante tempo. O porta-voz, inclusive, do Hamas chegou a dar uma entrevista para uma TV internacional, dizendo que eles fingiram estar ali negociando com Israel de forma pacífica, justamente para orquestrar todo esse ataque que aconteceu, e que os pontos que foram atacados foram pontos específicos e estratégicos. Então, eles sabiam o que estavam fazendo, se prepararam com o armamento que foram fabricados, inclusive pelo próprio Hamas, uma situação bastante tensa e complicada e estudada. Então, não foi um ataque, o que pareceu no primeiro momento que seria um ataque aleatório, que os terroristas chegaram em veículos impulsivos, não. Cada ponto que foi atacado, inclusive o Festival de Música Eletrônica, onde a gente acompanhou, infelizmente, a morte dos 3 brasileiros, foi um local pensado e específico pelo próprio Hamas. E aí, falando sobre essa saída, esse desespero, inclusive, das pessoas que estão ali querendo sair da faixa de Gaza, justamente para tentar evitar... Pode falar. Evitar que a bomba caia na cabeça. Evitar que a bomba caia na cabeça. A gente mostra agora imagens também aqui para o nosso telespectador da saída dos americanos. Eles estão, cidadãos e famílias dos Estados Unidos, estão partindo ali do porto de Haifá. Para quem está acompanhando a gente de casa, esse porto é o maior dos 3 principais portos marítimos internacionais de Israel e é, de acordo ali com as autoridades locais, o único ponto de saída permitido para quem está vivendo esse momento de tensão e de muito desespero e de tentar salvar a própria vida, né? E você vê que os estrangeiros têm essa possibilidade, né? Recebem ajuda do seu próprio país. O Brasil foi um grande exemplo de ter conseguido tirar o máximo de brasileiros dessa zona de guerra, né, através de voos partindo todos os dias. Agora, os palestinos, quem mora de fato na faixa de Gaza, eles têm dificuldade, porque não tem a ajuda do governo. Vão para onde? Muitos, né, Dani, são impedidos de ter acesso ao Egito, porque as próprias organizações do país têm medo de que entrem, junto com palestinos e refugiados, né, integrantes do Hamas. Ou seja, você limita ainda mais a possibilidade de ajuda humanitária a quem realmente precisa, que é quem mora naquela região que simplesmente não tem para onde ir.